Essa é a parte 3, nessa parte a gente conclui. Vamos amarrar toda a ideia agora desde o início do vídeo. Você vê que até a festa que sobressaiu aqui, o foco da carta é falar de sumo sacerdócio, de nova aliança, e saiu aqui o dia da expiação. Quando ele estava lendo, quando o escritor de Hebreus estava lendo os profetas, principalmente quando chegou ali em Jeremias, ele viu quando Deus fala que vai fazer nova aliança, ele fala que vai perdoar os pecados do povo, casa de Israel, casa de Judá, eles vão se unir, né, vai ter uma nova aliança, a lei vai ser no coração, não em tábuas de pedra. Já que é assim, ele não explicou tudo, mas ele deixou, né, deu a entender ali. Você vê que ele fala, dando a entender o Espírito Santo, a palavra de Deus toda é assim. O Espírito Santo, ele ensina as coisas, mas ele sempre dá a entender. Ele não vai dar tudo assim de bandeja para você. Ele vai dar a entender. As profecias do profeta Daniel, o Espírito Santo está dando para você, mas está dando a entender. Você vai ter que buscar entender, somando com outros profetas, igual o escritor de Hebreus está fazendo. Então aqui está dando a entender, ao ler a carta de Hebreus, a questão que vai se unificar as duas casas de Israel. Ele não está falando aqui especificamente de Efraim, de Judá, sabe? Essas questões que aparecem nas cartas de Paulo. A questão dele aqui é falar da festa, do sumo sacerdócio, etc. Mas ele deixou várias peças aqui. Falou da Arca da Aliança. Falou de uma nova aliança. Então, se tem lei escrita em tábuas de pedra, representa o coração duro do povo, existe transgressão da lei, então tem que, justo na Arca da Aliança, que fica no Santo dos Santos, a única festa que engloba a Arca da Aliança é o dia da expiação. Enquanto tem isso, tem dia da expiação, tem véu da separação, tem tudo. Uma vez que a lei é posta no coração, já não há necessidade dessas coisas, não é? Então ele dá a entender todas essas coisas que não está aqui escrito com todas as letras, certo? Os dois textos que destacaram aqui, que foram assim que ele gasta bastante tempo falando, é o de Jeremias 31:31. Ele viu Deus falando que ele vai perdoar o pecado do seu povo e não vai se lembrar jamais. Então existe um dia específico, um dia profético para isso. Você pode dizer que foi feito lá na cruz, você pode dizer isso, não vai estar totalmente errado, mas ainda existe o dia da expiação. E aparece no Novo Testamento esse dia. Por exemplo, na carta de Paulo, Paulo fala do dia da redenção. Ele não falou os dias das redenções, não falou o dia da redenção no passado, se referindo à cruz. Ele fala o dia da redenção. Vocês foram selados para o dia, um só dia, da redenção, jogou para o futuro. Paulo, sabendo que se cumpriram 4 festas e que faltariam 3, e uma delas é o dia da expiação, esse dia da redenção que ele jogou para o futuro, não iria cair justamente no dia da expiação? Entendeu o que eu falei? Então ele tinha o dia da expiação na mente, o dia da redenção. Jesus também fala do dia da redenção em Lucas. Então, voltando aqui em Hebreus, era muita coisa que eu estava falando, né? Sim, lembrei? Eu estava falando que o escritor de Hebreus viu um dia em que Deus não se lembraria mais dos pecados. Aí você pode pensar que na mente do escritor de Hebreus ele estava pensando só na cruz e não estava. Ele estava pensando para frente. Embora não há mais sacrifício pelos pecados depois da morte de Cristo, ainda existe o dia da expiação, ainda nós pecamos. Por isso tem que ter as outras festas, né? Depois da Páscoa tem primícias, tem Pentecoste. Até aí a gente viu o cumprimento profético, mas depois disso a gente não viu mais. Trombetas, aí tem expiação e tem os tabernáculos, faltam 3 ainda. Então o escritor de Hebreus até mostra em Hebreus 9 que essa expiação, essa redenção está por vir. Ele fala da volta de Cristo, que vai aparecer segunda vez sem pecado. Para os que obedecem, né? Salvar aqueles que obedecem. Então, no mesmo contexto em que o escritor de Hebreus destaca o texto de Jeremias, onde fala, não me lembrarei mais das suas iniquidades, para sempre, Deus ainda lembra dos nossos pecados.
Vai chegar um dia em que vai ser decretado, praticamente apagado. Deus não vai se lembrar mais, e nesse dia vai se cumprir a nova aliança. A nova aliança teve o início ali na morte de Cristo, mas ainda não acabou. Ela está em cumprimento. E quando se cumprir esse dia, aí vai se cumprir também o que foi dito no mesmo texto, que não ensinará mais cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. E vê que aí envolveu as duas casas de Israel. No contexto de Jeremias 31, fala de Efraim, que eu expliquei que fala das nações. Certo? Em Jeremias 31 fala de plantação, não fala? Agora olha um texto. A gente pode ver Oséias. Quando você vai ler Oséias, eu vou pôr no capítulo 6, mas no capítulo 1 já vai falar das duas casas de Israel, vai falar de plantação, vai falar da rejeição das 10 tribos, Efraim vai aparecer, é muita coisa ali no capítulo 1, é um profeta dinâmico, incrível, e vai falar da restauração do povo justo já no capítulo 1, Deus vai fechar todo o programa ali no capítulo 1, o que ele vai falar após o capítulo 1 vão ser acréscimos para você sempre estar olhando para o capítulo 1. Por exemplo, no capítulo 6. Eu não vou explicar detalhes aqui porque eu já expliquei em vários outros vídeos. Lembrando, eu deixo o link na descrição para quem não está muito familiarizado com o assunto. Oséias 6. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Quem está falando isso? Quem está falando isso é o Espírito, na verdade, é o Espírito Santo profetizando o que Efraim e Judá falaria no futuro. Ele já previu a sua obra, o efeito que isso faria no seu povo, judeus e gentios, e o que nós estaríamos pregando. Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Paulo foi um dos primeiros a pregar isso. Depois de 2 dias nos dará vida, está até em Efésios 2 isso, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Esse é o povo falando. Vamos buscar o Senhor, etc. e tal. Esse povo já se reconhece como plantação de Deus, já sabe que o Espírito Santo é uma chuva e que Cristo vai vir como essa chuva e que eles vão ter vida ao terceiro dia e vão viver diante do Senhor, etc. e tal. Essa é a pregação do povo. Está na carta de Paulo. E ele já ensina a igreja a pregar o que ele pregava, né? Vamos buscar o Senhor. Nós estávamos mortos em ofensa e pecado, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo ao terceiro dia, não é? Tirou daqui. Então aqui no verso 3 está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então aqui ainda é tempo de um dizer para o outro, um ensinar o outro. Vamos conhecer o Senhor. Jeremias 31 diz que quando Deus escrever a lei no coração e fizer a nova aliança com as duas casas, ninguém vai ensinar mais um ao outro, porque todos conhecerão Ele. E aí ele não se lembra mais dos pecados. E aqui no profeta Oséias ainda é tempo de um ensinar o outro e o povo de Deus está repleto de pecado. Entende? Logo em seguida, após esse texto, diz: que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho de madrugada, que cedo passa. Por que Efraim e Judá aqui? Óbvio que está falando do povo de Deus. Certo? Isso que eu quis destacar. Esse texto está diretamente ligado com Jeremias 31. Por qual ponto? Por ponto de plantação, de restauração, de casa de Judá e casa de Israel, que não está aqui em Hebreus 6, mas está Efraim e Judá, né? Hebreus 6 não, em Oséias 6, mas em Oséias 1 está falando de Efraim e Judá e vai aparecer as duas casas de Israel. E vai falar de nações e um monte de coisas. Entende, irmãos? Então essas coisas estão na mente dos apóstolos, principalmente na mente do escritor de Hebreus. Essa é a relação de você somar Jeremias 31 com Oséias 6. A questão do tempo, das alianças e de olhar mais profundamente. Então, quando o escritor de Hebreus lia Jeremias, ele não lia apenas o que estava escrito em Jeremias, ele processava na mente, né? O Espírito Santo ia ajudando ele, conforme ele estudava, vinha festa, vinha templos, vinha todas aquelas explicações.
Entende? Assim que deveríamos estudar os profetas. Tinha mais alguma coisa aqui que eu poderia destacar? Teria mais coisas aqui, só que eu quero finalizar já na terceira parte do vídeo. A minha intenção é gravar vídeos pequenos, né? Essa intenção eu já estou com ela há muito tempo. Tá difícil conseguir. Mas tá aí, é um assunto riquíssimo, é um assunto que você pode ler com muito mais profundidade. É um assunto que já tem no canal. Eu vim falar dele de novo. Mas para mostrar dessa vez a relação de tempos, de como somar as coisas, de como Deus dá para você as revelações, mas Ele dá a entender. Ele pode estar dando a entender e você entender errado, com certeza. Mas quando o escritor de Hebreus fala dando a entender o Espírito Santo, lá em Hebreus 8, é assim que ele viu. O Espírito Santo sempre dá a entender. Ele fala coisas para você somar com outros profetas. Um profeta vai desbloqueando o outro. Um se torna chave para o outro. Você quer entender Daniel? É impossível você fazer isso sem as profecias de Zacarias. É impossível. Você pode ir até para Apocalipse, mas se você não tiver Zacarias, vai faltar um monte de peça. Quer entender Zacarias? Não tem como você fazer isso se não ler Daniel. E você ainda vai precisar de um profeta para aprofundar mais a mensagem, de 2 capítulos, que é Ageu. Então, quanto mais profeta você tem ali para fazer a equação, muito mais você vai compreender as palavras dos profetas e chegar no Apocalipse com uma mente mais treinada, né, para entender com mais profundidade o livro. Tá certo, irmãos? É isso daí. O assunto desse vídeo praticamente foi esse. Tá bom? Não muita novidade para quem já me acompanha há bastante tempo, mas para quem está entrando no canal recentemente, todas essas coisas são novidades. Tem muitas pessoas que entraram no canal agora, recentemente, e que tem muitos vídeos que elas não conhecem, elas estão conhecendo as 2 casas de Israel agora. Então eu acho sempre necessário estar falando e acrescentando, e as pessoas que já ouviram continuarem ouvindo sobre isso. É uma mensagem que pode ser muito impactante no começo para muitos, mas depois as pessoas vão esquecendo disso. Vão esquecendo porque é muita coisa no mundo, né? Então, essa é uma coisa que nunca pode sair da nossa mente. Por isso que eu destaquei aquele lance de eu ficar perplexo, como isso chega na mente de alguns pastores. Eles olham para isso e falam, não, isso não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Fica assim, sabe? Porque, sei lá, a mente foi bloqueada por doutrina, né? Aí eu vejo que doutrina realmente bloqueia a mente de pessoas. Doutrinas erradas. Porque é tudo muito conectado, não é? Por que não crer nisso? Por que não ler a Bíblia dessa maneira? Algo impede, não é? Tá bom, irmãos? É isso daí. Pode comentar aí, eu não vou estar respondendo ninguém. Eu não vou estar respondendo ninguém porque não dá tempo. Meus dias estão apertados. Mas pode aí comentar, as pessoas vão estar lendo um comentário do outro e compartilha. Tá? Se sabe o que deve fazer para ajudar o canal. Fiquem na paz de Cristo. Deus abençoe.